Olá, crianças! Tudo bem? Espero que vocês estejam curtindo bem muito em casa com o papai e a mamãe esse tempo que vocês estão guardadinhos aí dentro das suas casas. Esse tempo que nós estamos dentro das nossas casas, sem podermos sair para lugar nenhum, me fez lembrar de uma história da Bíblia que aconteceu com um bebezinho que teve que ficar muitos meses dentro de casa, escondido. Ele não podia sair de dentro de casa. Aliás, ninguém nem podia saber que naquela casa tinha um bebê. Para contar essa história, vou contar com a participação especial do meu netinho Pedro e da minha filha Ana Beatriz. Essa história aconteceu há muitos anos atrás. O povo de Deus tinha mudado, uma parte do povo de Deus, que foi Jacó e seus filhos, seus 12 filhos, se mudaram para um país chamado Egito. Egito é conhecido por suas pirâmides, aquelas construções enormes, até hoje elas existem lá no Egito. Muito bem, naquele tempo, o povo de Deus começou a crescer lá no Egito. Jacó morreu, seus filhos foram tendo filhos e netos, e toda a descendência de Jacó foi crescendo muito naquele país chamado Egito. Então, o faraó começou a ficar com medo do povo de Deus, porque lá no Egito eles adoravam o rei, eles adoravam o faraó. E esse povo que veio para morar no Egito era o povo de Deus, que adorava um Deus vivo, o Deus de José, o Deus de Jacó. E o faraó começou a ficar zangado com aquele povo, porque eles adoravam um outro Deus que não era o próprio rei, não era o próprio faraó. Então, sabe o que o rei fez? Ele pensou assim: eu não posso deixar esse povo crescer mais aqui no meu país. Eu tenho que dar um jeito de diminuir o crescimento desse povo. Então aquele faraó mau, além do mais, ele começou a escravizar o povo de Deus. Eles tinham que construir aquelas coisas enormes como essas pirâmides, carregar muita pedra e comiam assim bem pouquinho. Então eles se tornaram escravos lá no Egito. E o povo começou a pedir a Deus: Senhor, tem compaixão de nós, Senhor, nos livra dessa escravidão. E cada dia Faraó escravizava mais. As mulheres hebreias, elas tinham muitos filhos e os seus filhos nasciam em casa. Aí o faraó teve uma ideia: já sei como é que eu vou fazer esse povo parar de crescer. Eu vou dizer para as parteiras que fazem o parto dessas mulheres hebreias nas suas casas que quando nascer um menino, elas matem o menino na hora que nascer. Aí digam lá para as mães que o bebê nasceu, veio ao mundo morto, E aí foi o que o faraó mandou fazer. Haviam duas parteiras chamadas Sifá e Puá. E essas duas mulheres, elas ficavam com pena, sabe? Quando nascia um menininho, elas não tinham coragem de matar. Não obedeceram ao rei. Vocês se lembram que o povo estava pedindo a Deus para libertá-los daquela escravidão? Muito bem, Deus resolveu mandar um bebezinho que fosse crescer ali no Egito e que fosse libertar aquele povo. Então, na casa de Joquebede e Arão, nasceu um bebezinho chamado Moisés. Mas naqueles dias, o rei se enfureceu ainda mais, porque as mulheres, as parteiras, não estavam obedecendo a ordem dele. Quando chegou o dia de Moisés nascer, a Joquebede ficou apavorada. E agora, será que vão matar o meu bebezinho? Mas as parteiras tiveram pena daquele bebezinho tão lindo que nasceu. E elas não mataram aquele bebezinho. Mas o rei mandou que matassem todos os meninos, filhos dos hebreus, mesmo os que já tinham nascido. E os soldados saíram de casa em casa, de casa em casa. Se achassem um menininho lá, eles iam matar. Então o que a Joquebede fez? Ela escondeu o seu filhinho Moisés, o bebezinho que tinha acabado de nascer.
A Joquebede escondeu dentro de casa. Onde vocês acham que ela escondeu o bebê? Você já viu um bebezinho tão pequenininho não chorar? O bebê chora muito, não é? Se você tem um bebezinho em casa, você sabe o que é isso. Pois é, a Joquebede tentou esconder o Moisés de todo jeito. Escondeu durante 1 mês, escondeu durante 2 meses. Ai, mas quando chegou no 3º mês, o choro daquele bebê era tão forte, que ela não pôde mais esconder. Então ela pensou assim: o rei não manda matar o meu filhinho, eu não posso deixar aqui na minha casa. Porque se ele chorar mais forte, o rei vai mandar matar o meu bebê. Então a Joquebede fez um lindo cestinho. Ela colheu as plantinhas junto com a sua filha Miriam e com o seu filhinho Arão. Eles foram ajudar a mamãe a colher as plantinhas na beira do rio de uma planta chamada junco. E eles fizeram uma linda cestinha de junco. E ali, com muito aperto no coração, a mamãe Joquebede colocou o seu filhinho Moisés para escondê-lo, sabe onde? Dentro do rio que passava perto da casa dela. Era um grande rio, mas e se os soldados pegassem aquele bebê? Eles podiam matar aquele bebê. Então a mamãe teve uma ideia. Ela pediu para sua filha Miriam, que era a mais velha, acompanhar o bebezinho dentro daquele cestinho e ficar lá espiando até que os soldados passassem e que tudo voltasse ao normal, até que eles deixassem de perseguir e ver que não tinha mais nenhum menininho que eles pudessem matar. Então a Miriam foi junto com o cestinho, colocou dentro do rio e ficou de longe lá espiando, com medo que viesse um jacaré ou um peixe grande que derrubasse o bebê daquele cestinho. E lá ficou o cestinho com o nenenzinho Moisés. As horas passaram, mas aquele bebezinho começou a sentir fome. E o que é que bebê faz quando sente fome? Chora, chora e chora. E o bebezinho começou a chorar bem na hora que a princesa, filha do faraó, ia tomar banho no rio junto com as suas empregadas. A princesa estava lá dentro do rio tomando seu banho, quando de repente ela ouviu o choro do bebê. E ela pensou assim: como? Onde está esse bebê? Servas, vão procurar esse bebê. E as servas da filha de faraó encontraram um cestinho com Moisés enroscado no meio das plantinhas na margem do rio. Elas pegaram aquele bebezinho e levaram até a princesa. A princesa pegou aquele bebê, olhou para ele e disse assim: deve ser um dos filhos dos hebreus que meu pai mandou matar, pois eu vou cuidar desse bebê, eu não vou deixar ninguém matar esse bebê, eu vou cuidar desse bebê para sempre, vou levá-lo lá para o palácio comigo. Só que o bebezinho não parava de chorar. Chorava porque ele tinha fome. E aí a princesa já não sabia mais o que fazer com aquele bebezinho no seu colo, andando para lá e para cá. E não tinha como alimentar aquele bebê, porque ele só mamava na mamãe dele, né? O leitinho da mamãe dele. E aí então a princesa, quando estava lá tentando acalentar aquele bebezinho, ouviu uma voz de uma criança que estava chegando, correndo. Era a Miriam, irmãzinha de Moisés, e ela chegou: princesa, você não precisa de uma mulher para cuidar do seu bebezinho para você, para amamentá-lo? Eu conheço uma mulher que ela não tem mais o filhinho dela, sabe? Mas ela ainda tem leite, ela pode alimentar seu bebezinho. Você quer que eu vá chamá-la? Vá, menina, vai depressa. E a Miriam correu e trouxe rapidinho quem? A mamãe Joquebede. Quando a mamãe Joquebede chegou, o bebê estava chorando no colo da princesa. E a mamãe chegou pertinho dele e a princesa disse assim: cuide desse bebê para mim, alimente esse bebê. Quando ele crescer, você leva de volta para mim no palácio. E eu vou pagar você por isso. Joquebede ficou tão feliz. Pegou aquele bebezinho toda feliz, levou para casa, cuidou de Moisés até que ele cresceu e ela levou de volta para o palácio
para morar lá com a princesa. E agora, no palácio, ele ia aprender muita coisa bacana e ele ia saber como libertar o povo de Deus lá da escravidão do Egito. Vocês viram como Deus cuidou de Moisés? Deus cuidou de Moisés, não permitiu que aquelas mulheres parteiras o matassem na hora de nascer. Deus cuidou de Moisés, permitindo que lá na casa da mamãe ele ficasse quietinho, ele não chorasse tanto durante 3 meses. Deus cuidou de Moisés lá no rio, não deixou nenhum mal acontecer para ele. Deus cuidou de Moisés quando mandou a própria princesa tirá-lo de dentro das águas. E Deus cuidou de Moisés mandando a sua própria mãe para terminar de criá-lo até que ele crescesse e voltasse para o palácio. Vocês viram como Deus cuidou de Moisés? Assim Deus está cuidando da gente. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de você. Durante esse tempo que estamos nas nossas casas, Deus está aí cuidando de cada um de vocês. E que a gente sempre se lembre que a gente depende de Deus e que Ele está pronto para cuidar de nós. Então, crianças, vamos orar agradecendo a Deus pelo cuidado dele por nós? Feche o seu olhinho aí onde você está. Se você quiser, se ajoelhe. Nós vamos falar com Deus agora. Nosso querido Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor está cuidando de cada um de nós nesses tempos difíceis que a gente ouve falar dessa doença que está afetando tantas pessoas. Obrigada, Senhor, porque nossas crianças estão aí guardadas e cuidadas pelos seus pais, pelas suas famílias e também cuidadas por Ti. Abençoa cada uma delas, Senhor, que nenhum mal chegue perto delas. Assim como o Senhor cuidou de Moisés há tantos anos atrás, nós sabemos que o Senhor está cuidando de nós. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E vamos cantar agora uma musiquinha? Vamos ver qual é a música que a tia Dora escolheu para hoje. Cante bem bonito aí junto com o papai e a mamãe. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana bem bacana. Tranquilo
Nós também podemos ser como Moisés, que mesmo nos perigos do rio, descansava tranquilo nos braços de Deus.